Olá, pessoal. Terceiro ano, nós vamos começar geometria analítica agora, porque ela cai no Enem e não tem na apostila, e eu vou passar isso para vocês. Agora vocês teriam a parte de estatística, que é a parte de cálculo de média ponderada, média aritmética, que depois eu faço um resumo para vocês, tá bom? Vamos começar então com geometria analítica. Eu vou usar a apostila anterior, tá? E se vocês quiserem emprestar de alguém para vocês terem o exercício, eu vou tirar foto de todos para pedir para vocês fazerem e dou o gabarito tranquilamente, tá bom? A primeira parte da geometria analítica, né, é calcular o ponto médio. O que é ponto médio? Vamos supor, geometria analítica, então. Nós vamos ver isso agora no mês de setembro. Vamos supor, pessoal, que eu tenha um segmento de reta, representa-se o ponto com letra maiúscula, não é verdade? Isso aqui é um segmento de reta, e vamos supor que esse segmento de reta esteja localizado no plano cartesiano, e ele pede para a gente calcular o ponto médio entre esses dois pontos que estão localizados no plano cartesiano. A saber, um vai ser o ponto 2 e 1, e o outro vai ser o ponto, por exemplo, 3 e 4, por exemplo, né? Como que eu acho o ponto médio? O que é ponto médio? O ponto médio realmente é fazer a média aritmética, né? Entre eles. Para eu achar o ponto médio, eu vou fazer o seguinte. Para eu achar o valor de x, basta pegar os valores de x e somar, 2 mais 3, 5, e dividir por 2. Eu posso deixar em forma de fração, ou se quiser deixar em forma decimal. E o y, eu vou fazer também a soma, 1 mais 4, 5, e dividir por 2, tá? E posso deixar assim ou deixar 2,5. Esse aqui é o ponto médio, tá ok? Vamos supor que tem um exercício que estava localizado no plano cartesiano. Vamos fazer mais um, para vocês verem. Vou pegar a apostila agora no exercício. Isso para calcular o ponto médio, que é a primeira teoria nossa de geometria analítica, localizado no sistema ortogonal. Vou até localizar com vocês aqui os pontos, ó. Um vai ser determinar as coordenadas do ponto médio do segmento AB, sendo o A 4 e 2 e o B 6 e 4, tá? Eu tenho que localizar o ponto médio. Vamos localizar isso no plano cartesiano primeiro, para a gente ter uma visão da localização espacial. Nós vamos trabalhar muito agora com as coordenadas x, y, né? O que é geometria analítica? Geometria analítica é a gente calcular os pontos, as coordenadas no plano cartesiano. Nós vamos calcular a distância entre dois pontos, tem que saber a formulinha. Nós vamos calcular o baricentro de um triângulo, é outra formulinha. Nós vamos aprender a calcular a área do triângulo, tendo as coordenadas dos três pontos, né? Etc. Nós vamos usar aí um combinado de matriz, determinante, né? E plano cartesiano. Então, vamos pegar esses dois pontos aqui, olha, ele é 4 para o x e 2 para o y. Aqui, esse é o ponto A. E o ponto B, ele é 6 para o x, né? Um pouquinho mais para cá. E ele é 4 para o y. Um pouquinho também mais para cá. Pronto, assim. Aqui eu tenho dois pontos, eles estão localizados no plano cartesiano. E ele está pedindo para a gente achar o ponto médio dele. Muito bem. Então eu vou unir esses dois pontos aqui e eu quero achar o ponto médio entre eles. Olha lá. Quero saber quem é esse par ordenado aqui, ó. Quanto ele vale? Quanto vale esse par ordenado aqui?
que é o ponto médio. Para eu fazer, o que eu faço, gente? Eu pego o x do A e o x do B, somo e divido por 2. 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. Achei. E faço a mesma coisa com y. 4 mais 2, 6, né? 6 dividido por 2, 3. Pronto. Achei o meu ponto médio. Esse aqui é o meu ponto médio entre esses dois pares cartesianos que ele deu. Essa é a primeira teoria. Tranquilo, né? Vou passar um para vocês fazerem. Vamos lá. Olha, vou deixar aqui só para vocês conferirem. Uma letra B, eu tenho um segmento CD, onde o par ordenado C é o 0 e o menos 4. E o par ordenado D é o menos 6 e o menos 2. Menos 2. A pergunta é... qual o ponto médio? Né? Vocês vão achar o par ordenado do ponto médio desse daí. Tá bom? Dá para enxergar? É 0 e menos 4, e menos 6, e menos 2. E está pedindo o ponto médio para vocês. Tá bom? Essa é uma parte da geometria analítica. Né? Se a gente for fazer a formulinha, queridos, o ponto médio, então, usando isso aqui, seria o x do C mais o x do D dividido por 2. E o y do ponto médio é o y do C mais o y do D dividido por 2. É só pôr essa formulinha, vocês acham o ponto médio do x e do y. Tranquilo essa parte. Correto? Muito bem. Vamos para a segunda parte agora, que vai ser a distância entre dois pontos numa reta, tá? Então, vamos lá. Vou localizar dois pontos numa reta agora. Chama isso aqui distância entre dois pontos do plano, tá? Distância entre dois pontos, e esses pontos estão localizados no plano. Que plano? O plano cartesiano, tá? Aí, eu vou localizar esses pontos numa coordenada aqui. Aqui chama abscissa e aqui chama ordenada. Isso aqui é o plano de Argand-Gauss, só para lembrar, né? O plano cartesiano. Muito bem. Vamos localizar dois pares ordenados aqui. Um XA e um YA. Vamos chamar de ponto A. E vamos localizar um outro ponto B, que vai ter um XB e um respectivo YB, certo? Aí, nós vamos querer achar a distância entre os dois. Como proceder para fazer isto? Então, aqui está o segmento que une os dois e perguntamos qual a distância entre esses dois pontos. O que nós fazemos para localizar a distância entre esses dois pontos? Veja bem. Aqui eu tenho a distância de x e de y, e aqui eu tenho a distância de YA e YB. Ai, desculpa. Aqui eu tenho a distância de XA e XB, e aqui eu tenho a distância de YA e YB. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Não consegue. O reflexo seu daquela luz ali, eu tenho medo de apagar aqui. Vamos fazer esse teste para ver se não fica muito escuro para vocês. Aí não aparece aquele reflexo, só que eu não sei se atrapalha a visualização. Vamos fazer um teste, tá? Daí eu vejo. Então, essa aula vai ser curta.
para a gente, tá bom? Muito bem. Como que eu calculo a distância entre aquele ponto ali? O que que é isso? Isso aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui é a minha hipotenusa. Então, para eu calcular essa distância, basta eu fazer esse lado aqui, que vai ser um cateto ao quadrado, e esse lado aqui, que vai ser outro cateto ao quadrado, né? E o que que é esse lado aqui? Esse lado é o xb menos o xa, não é verdade? E o que que é esse aqui? Esse é o YB menos o YA. Então, quer dizer que, para eu achar a distância, eu faço que L ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a soma dos quadrados catetos. Um dos catetos vai ser dado por XB menos XA, e o outro cateto vai ser dado por YB menos YA. Prontinho. Essa é a formulinha. Se eu quiser tirar esse quadrado, vai ficar raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Essa é a formulinha. Vamos testar no exercício? Vamos! Ok, let's go now. Calcular a distância entre os pontos 1 e 1 e 5 e 4. Então, vamos supor que esse aqui, vamos calcular a distância entre 1 e 1, ele falou. O par ordenado 1 e 1 seria o ponto A, e o par ordenado 5 e 4, é isso? Isso. 5 e 4 é o B. Ele pediu para calcular a distância. O que que eu faço? Well, põe uma fórmula. A minha distância vai ser raiz quadrada de x de um menos x do outro. Detalhe, você faz a ordem que você quiser, mas você acompanha. Se você fizer 1 menos 5, aqui você faz 1 menos 4. Vai estar ao quadrado, o sinal vai ser sempre positivo. Se você fizer 5 menos 1 aqui, que vai dar 4, você faz 4 menos 1 aqui, que vai dar 3. Entendeu o que eu estou falando? A distância vai dar a raiz quadrada de 16 mais 9, que dá a raiz quadrada de 25, que vai dar 5. A 5 é a distância entre esses dois pontos, tá legal? Quando o exercício não dá nada, você coloca na frente assim, ó, o C, que é a unidade de comprimento, tá bom? Essa, então, é a distância entre dois pontos. Essa é a formulinha para achar a distância entre dois pontos. Tá correto? Agora, falta a última coisa para dar para vocês. Mas vou deixar um exercício também, como eu fiz da outra vez, para vocês fazerem, tá? Com medo que fique escuro, vou voltar e depois a gente escolhe o que faz da vida, tá? Vou deixar um exercício para vocês fazerem de achar a distância entre dois pontos. Vamos lá. Dados pontos P2 e 3... e Q4 e 5, dados os pontos P2 e 3 e Q4 e 5, determine a distância de P e Q. Tá? Quando ele quiser, então, gente, ó, a distância entre dois pontos, você localiza, sempre localiza. Esses exercícios aqui, ó, dá sempre uma localizada no plano cartesiano que você tem uma visão melhor do que está acontecendo aí, ó. Não custa, ó, 2 e 3 está aqui, esse é o ponto P, o 4 e o 5 estão aqui, esse é o ponto Q, ele quer essa distância aqui, tá? Essa distância, aí, ó, você tem uma ideia melhor, ó, só pegar a distância entre aqui e a distância entre aqui, ó, e põe Pitágoras. Tranquilo, né? Tá bom? Muito bem. Deixa eu passar o outro, porque isso daí não teve graça, que eu quase terminei para vocês. Determine as abscissas do ponto B, sabendo que a distância entre A e B é 10, e que o ponto A, ou plano cartesiano, né? Desculpa, o par ordenado A é 5 e 10. Ah, ele quer saber esse aqui, pessoal. Legal, né? Façam esse, por gentileza. Tá legal? E aí, a gente aguarda, se tiver alguma dúvida, para falar o resultado com vocês. Tá legal? Tá?
Agora, como se calcula o baricentro? Ó, deixa eu até... É que depois, deixa eu ver se demora muito, para eu ver o resultado para vocês dessa questão, que ela é número 6 aqui na apostila. Exercício 6. Exercício 6. Ó, o exercício 6, a resposta é x igual a 13 e x igual a menos 3. Se x igual a 13, x igual a menos 13. Então, vocês vão cair numa equação de segundo grau, certo? E tem duas opções aí de localização. Daí a gente pode localizar essas duas opções no plano cartesiano, tá? Façam esse exercício. E dúvida, fala comigo. Muito bem. Última coisa. Como se faz o cálculo de um baricentro agora? Vamos lá. O que é baricentro? Baricentro é encontro das três diagonais de uma figura. Ela sai do vértice e vai até o ponto médio. Sai do vértice, vai até o ponto médio, sai do vértice, vai até o ponto médio. Isso no triângulo, né? Aonde elas se encontram, a intersecção desses três segmentos é o baricentro, tá? Então, eu vou pegar os dados aqui da apostila, ó. Agora nós vamos aprender como se calcula o baricentro de um triângulo. Então, eu tenho um triângulo, e esse triângulo eu vou sair do vértice e ir no ponto médio de um lado, sair do vértice e ir no ponto médio do outro lado, e sair do vértice e ir no ponto médio de outro lado. Esses três segmentos de reta, eles encontrar-se-ão num ponto. Esse ponto que eles se encontram deram o nome de G. Esse G é o baricentro. Como se calcula o baricentro? É simples. Vamos dar aqui, por exemplo, gente, eu vou chamar isso aqui de X1 e Y1. Esse aqui de X2 e Y2. E esse aqui de X3 e Y3, tá bom? Para eu calcular esse par ordenado aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar os 3x e dividir por 3, ou seja, é a média aritmética dele também, né? Eu vou fazer x1 mais x2 mais x3 e vou dividir por 3. E vou fazer y1 mais y2 mais y3 e vou dividir por 3. É isso que eu vou fazer para eu achar o baricentro. Simples, não é? Vamos ver um exemplo? Vamos, professora! Uhul! Vamos supor que esse ponto A seja menos 1 e 3. Menos 1 e 3. Que o ponto B seja 2 e 2. E que o ponto C seja 8 e 1. Pronto. Calcular o baricentro de um triângulo. Como que eu faço? Para calcular o baricentro de um triângulo, eu somarei os 3x menos 1 mais 8 mais 2 e divido por 3. Somarei os 3y. 3 mais 1 mais 2 e dividirei por 3. Isso aqui dará menos 1 mais 8, 7, mais 2, 9, que dividido por 3 dá 3. E 3 mais 1 dá 4, mais 2, 6, que dividido por 3 dá 2. Pronto, achei o meu baricentro. Esse par ordenado G, ele é dado por 3 e 2, ok? Um para vocês. Ô, meus queridos, dado um triângulo
menos 1 e 5. Outro ponto do triângulo, 6 e menos 2. E outro par ordenado do triângulo, 1 e 1, quer dizer, esse triângulo está localizado no plano cartesiano. Dado esses três pares ordenados, né? Calcule o baricentro, tá? Então, para encontrar o baricentro, você vai fazer aquela formulinha, tá? Somar os x e dividir por 3 e somar os y e dividir por 3, tá bom? Eu vou tirar foto de vocês agora e passar no Teams, porque vocês não têm a apostila. Vocês farão agora 10 testes para treinar esses três conceitos que nós demos, né? Vou fazer um resumo para vocês desses três conceitos. O que nós falamos? Vamos lá. Nós falamos o seguinte: primeiro, ponto médio. Quando eu quiser achar o ponto médio entre dois pontos, né? E que agora nós estamos no plano cartesiano. Tudo é 2, nós estamos trabalhando agora com XY, é isso que nós vamos fazer, né? Trabalhar sempre com XY, com 2 agora. Quando eu quiser saber o ponto médio de dois pontos, suponha que eu tenha um XA e um YA, desculpa, e tenha um XB e um YB, o ponto médio vai ser XA mais XB dividido por 2 e YA mais YB dividido por 2. Esse é o ponto médio, foi a primeira coisa que a gente viu. Segunda coisa, como que eu faço para achar a distância entre dois pontos? Quando eu quiser a distância entre dois pontos, a formulinha vai ser raiz quadrada da subtração de x ao quadrado mais a subtração de y ao quadrado. Se eu ponho A aqui, eu ponho A aqui, o resto não tem problema nenhum de saber quem vem primeiro, tá? Agora, se eu quiser saber o baricentro de um triângulo, como eu faço? Eu só somo os três abscissa do par ordenado dividido por 3 e as três ordenadas do par ordenado e dividido por 3. É isso que nós vimos de teoria hoje de geometria analítica, que também cai no Enem, tá? É necessário passar isso aqui para vocês. Vocês vão fazer agora em outubro uma provinha do Enem. Vai que cai alguma coisa disso aqui, vocês já estão no lucro, tá bom? Eu vou passar as fotos para vocês no Teams dos exercícios. Gente, façam exercícios, pratiquem, tá? Que daí depois, na sequência, a gente continua com a teoria de geometria analítica, tá bom? Legal, pessoal. Um abração e até a próxima.